E em setembro, numa iniciativa do Grupo EVA, a gente tem o Setembro em Flor, não só em conscientização do câncer de colo, mas de todos os tumores ginecológicos. Na aula, eu vou falar um pouco sobre epidemiologia e prevenção, diagnóstico, estadiamento, tratamento e o segmento. E para começar, acho que a gente refletir, por que que a gente ainda vai falar de um tumor que é prevenível? E aí eu vou trazer números para a gente entender esse impacto, né? No mundo, o câncer de colo de útero ainda é o quarto tipo de câncer mais comum na mulher. E no ano de 2022, a Organização Mundial de Saúde nos deu os dados de cerca de uma incidência de 660 mil casos novos por ano, com uma taxa de mortalidade de 350 mil óbitos. Principalmente aqui nesse mapa a gente consegue ver que essas incidência e mortalidade são prevalentes nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Não diferente no Brasil, o câncer de colo é o sexto tipo de câncer mais frequente e na mulher é o terceiro tipo mais comum, ficando atrás do câncer de mama e do câncer coloretal. Para o triênio de 2023 a 2025, a estimativa do INCA era de 17 mil novos casos por ano e 6 mil óbitos por ano. Esse slide eu tive a liberdade de pegar de uma aula do Dr. Caetano, que ele me impactou com essa estimativa de minutos. Quando a gente transforma um ano em 525.600 minutos, a gente tem um caso de câncer de colo de útero diagnosticado por minuto no mundo. E no Brasil, um caso de câncer a cada 30 minutos. Se a gente pensar que a gente vai ficar conversando aqui uma hora e meia, são 2 a 3 pacientes recebendo diagnóstico de câncer de colo. E visando, tendo essa reflexão que eu falei de ser um tumor prevenível, em 2020, a Organização Mundial de Saúde lançou uma estratégia chamada Estratégia Global para a Eliminação do Câncer de Colo de Útero, em que eles têm a meta de a gente atingir essa eliminação até o ano de 2030, e vai ser considerado que foi alcançada essa meta quando os países alcançarem e permanecerem mantendo uma incidência abaixo de 4 casos por 100 mil mulheres. E essa estratégia é baseada em 3 pilares principais. Então, a vacinação, o rastreamento e o tratamento precoce. E as metas a serem alcançadas são 90% das meninas de 9 a 14 anos totalmente vacinadas com a vacina contra o HPV, 70% da população rastreada com um teste de alta performance, então isso é um teste DNA HPV aos 35 anos e também aos 45 anos, pelo menos, e 90% das pacientes com diagnóstico de lesões precursoras ou lesão invasiva com o tratamento realizado. Então, com base nessas 3 metas, nesses 3 pilares principais, a busca de incidência aí abaixo de 4 casos a cada 100 mil mulheres ano, para a gente considerar uma erradicação do câncer de colo de útero. E quando a gente vai avaliar a cobertura de vacina no Brasil, em 2023, início de 2023, o Ministério da Saúde trazia uma manchete que falava em queda da cobertura vacinal contra o HPV, representando um risco de aumento dos casos de cânceres evitáveis no Brasil. A vacina do HPV está no Programa Nacional de Imunização para meninos e meninas de 9 a 14 anos desde 2014. Inicialmente era proposto um esquema de 2 doses nessa faixa etária. Então, em 2019, as meninas que tinham recebido pelo menos a primeira dose da vacina alcançavam uma taxa de 87%. Já em 2022, essa taxa caiu para 75%. E nos meninos, em 2019, uma taxa de 61,5%. Já em 2022, a taxa de receber pelo menos uma dose da vacina caiu para 52%. Já no final de 2024, a gente viu uma perspectiva um pouco diferente. A manchete era: o Brasil está perto de alcançar a meta de vacinação contra o vírus do HPV, com um aumento da taxa de vacinação
de cerca de 42%, subindo aí de 4,3 milhões de doses para mais de 6 milhões de doses aplicadas. E o que que a gente pode associar esse aumento é que, a partir de janeiro de 2024, o Programa Nacional de Imunização mudou e a recomendação agora é de uma dose única da vacina quadrivalente para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Acima de 15 anos, permanece 3 doses, e no intuito de resgatar aquela população que não foi vacinada até os 14 anos, eles também propõem uma busca ativa de pacientes até 19 anos para fazer essa dose única de vacina, comprovando uma imunidade satisfatória com uma dose única. E aí, em dezembro de 24, as taxas em meninas observou um aumento de 16% da vacinação e nos meninos um aumento aí até de 70%, considerando esse aumento mais significativo, visto que as meninas já eram mais vacinadas anteriormente. E por que a gente fala tanto em vacina? É porque o principal fator de risco e praticamente uma condição sine qua non aí para o câncer de colo é a infecção persistente pelo vírus do HPV de alto risco. A gente sabe o 16 e o 18 são os dois principais, que são responsáveis por cerca de 70% dos cânceres de colo de útero, enquanto os outros tipos são responsáveis por 30%, sendo que aqueles que estão englobados na vacina nonavalente, que é o 31, 33, 45, 52, não lembro, acho que é 58, eles são responsáveis por mais 19% dos casos de câncer. Então, a quadrivalente pode proporcionar uma proteção de 70% de proteção contra o câncer de colo, enquanto a nonavalente tem aí uma proteção de 90% contra a infecção dos vírus mais comuns causadores de câncer de colo de útero. Outro fator de risco importante são as pacientes imunossuprimidas, principalmente as HIV positivas, mas não só. A gente tem que lembrar das pacientes transplantadas, as pacientes em tratamento oncológico, em tratamento quimioterápico, pacientes com condições que fazem uso de corticoide crônico também, que levam à imunossupressão. Outros fatores de risco: o início precoce da vida sexual, a presença de múltiplos parceiros ou de parceiros que apresentam múltiplos parceiros, a história de outras infecções sexualmente transmissíveis concomitantes, que a gente sabe que essa desbiose do conteúdo vaginal, do microbioma vaginal, que hoje é muito falado, favorece a persistência da infecção do HPV. Ele dificulta o nosso sistema imune a fazer o clearance do vírus e assim favorece, então, o aparecimento de lesões precursoras e lesões invasivas causadas pelo vírus quando a gente tem outras infecções concomitantes. O tabagismo, também um fator de risco, o uso de contraceptivo oral combinado por tempo prolongado, uma associação ainda não tão esclarecida, mas a gente sabe que nas pacientes que fazem uso de estrogênio, a gente tem uma maior exteriorização do epitélio colunar para o meio ácido vaginal, então aumentando a área de metaplasia escamosa, que é a área principal de ação do vírus do HPV. E além do acesso limitado ao rastreamento e ao tratamento, como a gente já citou anteriormente, que leva à incidência maior nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Em relação ao diagnóstico, nas pacientes com câncer de colo de útero, principalmente em estadios iniciais ou nas lesões precursoras, elas são assintomáticas na sua grande maioria, e a gente vai ter apresentação de sintomas principalmente nas pacientes com estadiamento mais avançado. E quando presentes, os mais comuns são o sangramento vaginal anormal, que pode ser o sangramento pós-coito, né, na sinusorragia, o sangramento intermenstrual, um sangramento pós-menopausa, que a gente tem que levantar um diagnóstico diferencial com câncer de endométrio, a presença de corrimento vaginal anormal, principalmente nas lesões avançadas, às vezes com necrose tumoral, tem uma secreção vaginal anormal, de odor fétido, enfim. Dor pélvica também pode ser frequente, a dispareunia, principalmente de profundidade, né?
E também sintomas urinários e retais, quando a gente já tem uma doença avançada e acometendo as estruturas adjacentes. Então, inicialmente, nosso diagnóstico vai começar com o rastreamento organizado, podendo ser feito com citologia ou com teste de DNA HPV, hoje já liberado para implantação no SUS. A gente está esperando aí como que vai ser essa implantação, mas as novas diretrizes preliminares já estão sendo liberadas, né? Diante de uma alteração do rastreio, a gente vai ter indicação da colposcopia, que é o exame armado do colo uterino, onde a gente vai poder usar reagentes e amplificação do colo para poder identificar áreas suspeitas e realizar a biópsia dirigida, né, que vai dar definitivamente o diagnóstico para a gente com um resultado histopatológico. Aqui a gente vê a imagem de uma citologia, e não sei se vocês veem minha seta, mas em azul clarinho para os residentes, né? São células epiteliais normais, com citoplasma grande, o núcleo pequenininho. Aqui do lado também tem outra célula normal, tem umas célulazinhas de polimorfos nucleares no meio, e essa parte de baixo, nesse conglomerado mais escuro, são células alteradas que a gente tem já uma alteração da relação núcleo citoplasmática, um núcleo todo mais dismórfico, com a cromatina heterogênea, são alterações que são favoráveis a uma lesão de alto grau. Aqui embaixo a gente vê uma imagem colposcópica, que após a aplicação do ácido acético, a gente vê uma área de reação acetobranca densa, com mosaico grosseiro, tem os orifícios glandulares espessados, que são achados maiores suspeitos por uma lesão aí de alto grau. E nesses outros duas figurinhas, a gente tem uma avaliação histopatológica de um câncer escamoso e de um adenocarcinoma. Em relação aos tipos histológicos, então, o carcinoma de células escamosas ou espinocelular, ele é disparado o mais frequente, tipo histológico do câncer de colo de útero, seguido do adenocarcinoma, muitas vezes a gente escuta falar em adenocarcinoma usual, que é relacionado ao HPV, e seguido em bem menor incidência, menos de 4%, o subtipo adenoescamoso. Outras variantes que existem e são bastante raras, aí menos de 1 a 2% dos casos, são alguns adenocarcinomas não HPV dependentes, do subtipo endometrióide, seroso, células claras, tipo gástrico, mesonéfico, também as pequenas células são os neuroendócrinos. E agora a gente vai falar um pouco do estadiamento, que em 2018 a FIGO fez uma atualização desse estadiamento, que o anterior era de 2009, com 4 pontos principais de mudança entre esses dois estadiamentos. Ponto 1 foi a inclusão dos dados de exames de imagem ou de resultados de anatomia patológica adicionado nesse estadiamento, permitindo a gente readequar paciente no estadiamento, né? Anteriormente, o estadiamento era basicamente baseado no exame físico, sem avaliação de imagem da patologia. Um segundo ponto é que a extensão lateral do tumor, ela não é mais considerada na distinção dos estadiamentos 1A e 1B. Hoje a gente só considera a profundidade de invasão para essa distinção. Terceiro ponto de diferença é a subdivisão do estadiamento 1B. Anteriormente era dividido em 1B1 e 1B2. Hoje a gente divide 1B1, 1B2 e 1B3, dividindo em tumores menores do que 2 centímetros, entre 2 e 4 e maiores que 4. E também o quarto ponto é a introdução do estadiamento 3C, que classifica aqueles tumores que apresentam metástase linfonodal. Essa pode ser definida tanto pelo exame de imagem quanto pela patologia. E aí eu vou destrinchar um pouquinho do estadiamento, para depois a gente poder entender o tratamento do câncer de colo. Então, o estadiamento 1 é aqueles tumores que estão estritamente confinados ao colo uterino. 1A é a doença microscópica, que a gente tem profundidade de invasão máxima de até 5 milímetros, e vai ser dividido em 1A1, em que a profundidade máxima é até 3 milímetros, e 1A2, de 3 a 5 milímetros.
No estadiamento 1B, já são aquelas lesões macroscópicas e que têm uma profundidade de invasão maior do que 5 milímetros. E vem a divisão nova que eu citei agora anteriormente, 1B1, profundidade de invasão maior do que 5 milímetros, com tumor de tamanho máximo menor do que 2 centímetros. 1B2, tumores entre 2 e 4 centímetros, e 1B3, tumores maiores do que 4 centímetros de dimensão. No estadiamento 2, já são tumores que saem do colo do útero. Eles vão atingir vagina e paramétrio, mas sem atingir terço inferior e parede pélvica. Então, o 2A, a gente lembra de vagina, tá? Acomete até os 2 terços superiores de vagina e vai ser dividido em 2A1 até 4 centímetros e 2A2 tumores maiores do que 4 centímetros. E o 2B é aquele tumor que acomete o paramétrio, mas que não acomete a parede pélvica. No estadiamento 3, vão ser aqueles tumores que também já saem do colo do útero e com uma extensão maior. No 3A, a gente volta para a vagina, e agora são aqueles tumores que acometem até terço inferior de vagina. O 3B é o paramétrio, mas que chega com extensão até a parede pélvica, ou que causa hidronefrose, ou que leva à perda da função renal, desde que a gente já tenha excluído outras causas de perda de função renal. E o 3C é o estadiamento incluído novo em 2018 para avaliação de metástase linfonodal. Ele vai ser dividido em 3C1, quando a gente tem metástase somente nos linfonodos pélvicos, ou 3C2, quando a gente já tem acometimento de linfonodo paraórtico. E o estadiamento 4 são os tumores invasivos que já se estendem além da pelve verdadeira. Então, no 4A, aqueles que acometem os órgãos adjacentes, então, mucosa de bexiga e de reto, e o 4B, com metástase a órgãos à distância. Por que que a gente fala tão detalhadamente do estadiamento do câncer de colo? É porque ele vai ser base principal para mudar o tratamento. Diferentemente dos outros tumores, por exemplo, câncer de ovário, o tratamento é cirúrgico. Interessa o estadiamento, é 3C, não vamos fazer linfadené, mas é cirúrgico. No endométrio, vamos fazer sentinela, não vamos fazer linfadené, não vai, é cirúrgico. O que vai interferir é depois na adjuvância. No câncer de colo, não. A depender do estadiamento, o tratamento inicial vai ser cirúrgico, principalmente nos casos iniciais, então de 1A1 a 1B2, e o 2A1 também pode ser considerado tratamento cirúrgico. Já nos casos avançados, 1B3, 2A2, 2B em diante, o tratamento vai ser com quimiorradiação e podendo até ter imunoterapia, que a partir de 2024 já foi liberado o uso do pembrolizumab nos casos de estadiamento 3 e 4 e em recidivas. Então, vou falar um pouco de cada estadiamento e o tratamento. Então, nos casos de 1A1, sem invasão linfovascular, o tratamento cirúrgico pode ser feito com a conização, deixe margens livres, confirmando o estadiamento 1A1, sem necessidade de avaliação linfonodal pela baixa taxa de metástase linfonodal nesses casos. Na presença de invasão linfovascular, a avaliação linfonodal deve ser considerada, podendo ser realizada a pesquisa do linfonodo sentinela, e o tratamento cirúrgico vai ser com a conização. Naquelas pacientes em que o tipo histológico é o adenocarcinoma e que elas apresentam já prole constituída, a gente deve considerar a histerectomia no lugar da conização. Isso principalmente porque o adenocarcinoma tem um perfil de comportamento de lesões saltatórias. Então, a gente pode fazer um cone, que a gente tem margens livres, com a lesão toda incluída ali dentro, e um pouquinho acima a gente tem uma lesão satélite que a gente não pegou e não sabe que está lá. Então, nas pacientes que têm adenocarcinoma como subtipo histológico, a gente deve oferecer a esterectomia. E a não ser pacientes com desejo de preservação de fertilidade, que a gente pode fazer a conização, mas esse segmento deve ser muito rigoroso.
Nos estadiamentos 1 a 2, o tratamento também cirúrgico pode ser com a conização, nos casos de preservação de fertilidade. A esterectomia simples pode ser considerada nas pacientes já com prole constituída e a avaliação linfonodal também deve ser considerada. E a mesma coisa em relação ao subtipo histológico do adenocarcinoma. Nos casos de 1B1, 1B2 e 2A1, a gente, antes de definir a cirurgia, a gente vai lançar mão do exame de imagem, principalmente a ressonância, que é o que mais fácil acesso para a gente. O PET scan também avalia bem linfonodo, mas a gente já também não tem tanta facilidade de realização. Mas a ressonância, além de poder fazer avaliação de dimensão do tumor, é um bom exame para a gente avaliar linfonodo. Se na ressonância a gente já tem linfonodo suspeito para neoplasia, a paciente não vai ter a indicação da cirurgia e vai ser encaminhada para quimio-radioterapia. Já no exame de imagem, sem evidência de linfonodo suspeito, a paciente vai poder ser indicada a cirurgia e a quimiorradioterapia pode ser considerada um tratamento alternativo naquelas pacientes que não têm condição cirúrgica. Lá, nesses estadiamentos, a gente indicou a cirurgia, a paciente tem a possibilidade de ser submetida. A gente vai iniciar com a avaliação linfonodal e esse linfonodo deve passar pela congelação intraoperatória. O primeiro passo da cirurgia deve ser esse, porque se na congelação intraoperatória a gente tiver um linfonodo negativo, essa paciente mantém o estadiamento que ela estava incluída e classificada inicialmente, a gente pode prosseguir com a cirurgia da esterectomia radical. Já se na congelação esse linfonodo vem comprometido com neoplasia, essa paciente muda de estadiamento, ela vira um 3C e ela não tem mais indicação cirúrgica. A cirurgia deve ser interrompida e a paciente deve ser encaminhada para o tratamento com quimiorradiação. Quando a gente fala em tratamento cirúrgico do câncer de colo de útero, o que a gente tem muita discussão é em relação à via de abordagem, se via aberta ou via minimamente invasiva. Esse estudo é o estudo LAC de 2018, que foi um estudo randomizado, multicêntrico, importante aí, que envolveu 630 pacientes, dividindo nos dois grupos. Pacientes que foram submetidas à esterectomia radical por via laparotômica e por via minimamente invasiva, com estadiamento entre 1A1 com invasão linfovascular até 1B1. Esse estudo mostrou que no grupo com abordagem minimamente invasiva teve uma redução importante, com diferença significativa, estatisticamente significativa, de sobrevida livre de doença e de sobrevida global. Nesses dois gráficos aqui, à direita, a gente vê aqui em cima, ele mostra um risco 6 vezes maior de mortalidade nas pacientes que foram submetidas à cirurgia minimamente invasiva e um risco de recorrência loco-regional de 4 vezes maior naquelas pacientes que foram submetidas à cirurgia minimamente invasiva. Então, após esse estudo, a via laparotômica, ela foi retomada e hoje segue como o padrão para o tratamento do câncer de colo de útero para a realização da esterectomia, enquanto a gente aguarda outros estudos randomizados aí, robustos, que tragam resultados diferentes. Teve outras revisões, estudos populacionais, cortes, retrospectivas, que mostraram uma não inferioridade, não teve diferença entre os grupos, mas ainda nenhum ensaio clínico randomizado para a gente mudar esse padrão ouro aí de via cirúrgica para esterectomia no tratamento do câncer de colo. Algumas condições que eles discutem ter sido a causa, a possibilidade de causa de aumento de recorrência, principalmente o uso de manipulador uterino, a presença do gás de CO2, a colpotomia, que podiam favorecer a disseminação tumoral na cavidade abdominal. E questionam também a curva de aprendizado do cirurgião na via minimamente invasiva, apesar de ser um critério do estudo que o cirurgião tivesse pelo menos 10 cirurgias de esterectomia radical por via minimamente invasiva, comprovando com vídeos e afins.
Aqui são dois estudos que estão em andamento, o ROC e o RAC, eles são dois trials que estão avaliando a segurança da cirurgia robótica em comparação com a cirurgia aberta para o tratamento do câncer de colo inicial. E aí a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se a cirurgia robótica tem um um impacto aí diferente do que a minimamente invasiva com a via laparoscópica comum. Esse estudo é o estudo SHAPE, que ele avaliou, comparou a realização de esterectomia radical e esterectomia simples no tratamento do câncer de colo de útero de baixo risco. Foi um ensaio clínico randomizado que avaliou cerca de 700 pacientes, dividida nos dois grupos, que foram submetidas à cirurgia, de esterectomia simples ou à esterectomia radical, que foram classificadas com tumores de baixo risco, que eram aqueles considerados por serem tumores menores do que 2 centímetros, invasão estromal menor do que 10 milímetros ou menor do que 50% do estroma cervical, e do tipo histológico escamoso ou adenocarcinoma. Esse estudo observou que não teve diferença estatística em relação à recorrência nas pacientes com tumores de baixo risco que foram submetidas à esterectomia simples ou radical, né? A recorrência nas pacientes que foram submetidas à esterectomia simples foi de 2,52%, enquanto na esterectomia radical, 2,17%, não tendo diferença estatística. Então, o estudo SHAPE mostrou que a esterectomia simples ela não é inferior à esterectomia radical, com uma sobrevida livre de doença e uma sobrevida global semelhante entre os dois grupos, e apresentando ainda uma menor taxa de complicações urinárias e neurológicas nas pacientes. E quando a gente fala de avaliação linfonodal, hoje a gente tem cada vez mais falado na possibilidade de pesquisa do linfonodo sentinela. Esse estudo que é o Sentinel-2, ele avaliou 206 pacientes, é um estudo francês, publicado em 2021, que dividiu as pacientes em dois grupos, que foram submetidas somente ao biópsia do linfonodo sentinela, ou que fizeram linfonodo sentinela seguido da linfadenectomia. E eles faziam o linfonodo sentinela antes para poder congelar o linfonodo, ter certeza que a paciente não era um 3C, e aí elas eram randomizadas 1 para 1 em cada grupo. E ele observou que no grupo do linfonodo sentinela teve uma menor morbidade linfática e neurológica, uma sobrevida livre de doença em 3 anos que não apresentou diferença entre os grupos e uma sobrevida global semelhante entre eles de 95%. E assim, o Sentinel-2 concluiu que o linfonodo sentinela ele tem uma menor morbidade e sem prejuízo nos desfechos oncológicos. Mas esse estudo ainda não é o suficiente para a gente deixar extremamente estabelecido essa prática do linfonodo sentinela. A gente ainda está aguardando o resultado do Sentinel-3, que é mais um ensaio clínico randomizado, mais robusto, que está avaliando cerca de 950 pacientes, também nos grupos de linfonodo sentinela e de linfadenectomia pélvica, englobando o estadiamento 1A1 com invasão linfovascular até o 2A1, nos subtipos do SEC, adenoca e adenoescamoso, e a gente está aguardando os resultados para ir 2026 a 2027, e ele vai avaliar não só os desfechos oncológicos, mas também a qualidade de vida das pacientes após a cirurgia. Só reforçando em relação à preservação de fertilidade, que eu já falei um pouco quando eu estava falando sobre os tratamentos, ela é possível de ser considerada naquelas pacientes com estadiamento 1A até 1B1, com subtipo histológico do carcinoma escamoso ou adenocarcinoma HPV dependente, aqueles subtipos raros não dependentes de HPV, a preservação de fertilidade não deve ser recomendada e encorajada. Nos estadiamentos 1A1 com invasão linfovascular, 1A2 ou 1B1, a gente deve associar a avaliação linfonodal, que pode ser feita aí de acordo com essas recomendações que a gente está recebendo com o linfonodo sentinela.
Pode ser uma via minimamente invasiva para fazer a avaliação do linfonodo e uma via vaginal aí para fazer a cirurgia conservadora. Nos casos de estadiamento 1A, a gente pode fazer a conização. Nos estadiamentos 1B1, em tumores de baixo risco, a gente pode fazer a traquelectomia simples. Nos tumores de alto risco, a gente segue aí mantendo a necessidade de avaliação do paramétrio, fazendo a traquelectomia radical, que pode ser via vaginal ou via abdominal. No estadiamento 1B3 até o estadiamento 4, como eu já falei, o tratamento vai ser com quimioterapia e radioterapia. E para a gente finalizar, não menos importante, é o segmento pós-tratamento dessas pacientes, né? A periodicidade desse acompanhamento deve ser nos primeiros 2 anos, com consultas a cada 3, 4 meses. Dos 3 aos 5 anos, esse segmento e avaliação deve ser semestral, e após 5 anos, o segmento vai ser anual. E qual é o objetivo de cada avaliação? Principalmente é o exame físico completo e ginecológico dessa paciente e avaliação de sintomas nas suspeitas de recidiva. A gente vai ter a citologia recomendada nos casos de paciente que permanecem com o colo. Então, nas pacientes que fizeram tratamento com preservação de fertilidade, a gente tem indicação de fazer a citologia no segmento pós-tratamento. O exame de imagem, ele também vai ser restrito nos casos de pacientes com alguma sintomatologia suspeita de recidiva ou naquelas pacientes com tumores de alto risco de recidiva. E além da avaliação aí de risco de recidiva, a gente deve avaliar essas pacientes do ponto de vista dos efeitos colaterais do tratamento, principalmente da radioterapia, que pode levar a atrofia genital, disfunção genital sexual e urinária, o linfedema associado aí à linfadenectomia. E então a gente também não pode deixar de dar atenção a esses efeitos que impactam na qualidade de vida das pacientes e podendo, às vezes, ter um melhor controle numa avaliação multidisciplinar, fisioterapeuta também age nessa parte, e acho que é importante ter isso em mente. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Deixei uma frasezinha motivacional aqui. Acho que prevenir é melhor do que curar, e quando se pode curar, que seja com qualidade e sem exageros. Então, lembrando sempre da conscientização e desses pilares principais que a gente tem para poder erradicar o câncer de colo de útero. E é isso, pessoal.